Caramba, pessoal, não consigo ficar uma semana longe falando de teoria conspiratória e as coisas continuam explodindo do mesmo jeito. Que coisa, mas assim, os caras estão ajudando o seu Saindo da Bolha a fazer episódio novo, assim não tem graça. Como é que eu vou conspirar se os imbecis têm tudo documentado aí para provar as coisas que eles fazem, né? Ontem mesmo o assunto foi, de novo, um punhado de e-mails vazados provando que o Dr. Fauci sabe de toda a história da criação do vírus e que ele tinha consciência de estar financiando uma operação proibida, perigosa e ilegal na China. O Comitê Republicano de Investigação do Senado mandou uma correspondência para a Secretaria de Saúde e Serviços Humanos, lá, que seria o Ministério da Saúde deles, exigindo respostas para esses e-mails vazados. Eu vou ler um trecho dessa carta de solicitação, porque aí ela vai estar baseada nos e-mails trocados por Fauci. Então, sabendo o que eles estão pedindo, vocês vão saber o que os e-mails dizem, tá? Então vai ficar claro que o comitê não está conspirando, ele só está pedindo respostas de e-mails reais. Veja os questionamentos e olha o tamanho da... que o Fauci está envolvido. E no fundo a gente já sabia. Então sim, se tivesse um Nuremberg 2.0, esse cara seria um dos primeiros da fila para ir embora, pode ter certeza. Aspas então aqui para a carta do Conselho de Investigação Republicano. Escrevemos para solicitar uma entrevista transcrita do Dr. Anthony Fauci, diretor do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos, o NIAID, trechos de e-mails que estão se tornando públicos hoje. E aí eles mostram o apêndice, revelam que o Dr. Fauci foi avisado de duas coisas. O potencial que o Covid vazou do Wuhan Institute of Virology, né? Ou seja, o Instituto de Wuhan. E 2, a possibilidade de que o vírus foi intencionalmente manipulado geneticamente. É imperativo que investiguemos se essas informações foram transmitidas ao resto do governo. Veja bem, eles não estão nem questionando se o cara sabia, tá? Então é imperativo que investiguemos se essas informações foram transmitidas ao resto do governo e se essas informações teriam mudado a resposta dos Estados Unidos à pandemia. Apesar do Dr. Fauci alegar o contrário, em várias ocasiões, ele estava de fato ciente da relação monetária entre o NIAID, os Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos, o NIH, a EcoHealth Alliance Incorporated e o Instituto de Wuhan, até o dia 27 de janeiro de 2020. O Dr. Fauci também sabia que o NIAID trabalhou com a EcoHealth para elaborar uma política de subsídios para contornar a moratória dos estudos de ganho de função, ou seja, que estava mandando dinheiro para estudar os vírus lá de morcego aí, que eles não poderiam fazer. Essa nova política projetada pela EcoHealth e acordada pelo NIAID permitiu que a EcoHealth concluísse experimentos perigosos com os novos coronavírus de morcego, com muito pouca supervisão, que de outra forma seriam bloqueados pela proibição. Em janeiro de 2020, o Dr. Fauci também estava ciente de que... Isso tudo está na cartinha lá, tá, gente? Então, em janeiro de 2020, o Dr. Fauci também estava ciente de que a EcoHealth não estava em conformidade com os termos da sua doação, que financiou o Instituto de Virologia de Wuhan. A EcoHealth foi obrigada a apresentar um relatório anual de progresso ao NIAID até 30 de setembro de 2019 e ainda não fez até hoje. O comitê posteriormente soube que a EcoHealth não apresentou esses relatórios, presumivelmente para ocultar um experimento de ganho de função realizado em doenças infecciosas e novos coronavírus de morcego potencialmente letais. Em 27 de janeiro de 2020, o Dr. Fauci sabia que a NIAID havia financiado a EcoHealth, o Instituto de Wuhan, e era um subdoador da EcoHealth, e a EcoHealth não estava em conformidade com seus relatórios de subsídio, em particular um subsídio que a NIAID sabia ter potencial de ganho de função em novos coronavírus de morcego. Não está claro se o Dr. Fauci relatou alguma dessas questões a seus superiores. Precisamos saber a totalidade do que o Dr. Fauci sabia e desde quando ele sabia. Em 1º de fevereiro de 2020, o Dr. Fauci e o Dr. Collins, pelo menos mais 11 cientistas, convocaram uma teleconferência para discutir a Covid-19.
Foi nessa teleconferência que os doutores Fauci e Collins foram avisados pela primeira vez que a Covid-19 podia ter vazado de Wuhan. E, além disso, pode ter sido intencionalmente manipulado geneticamente. Novamente, não está claro se o Dr. Fauci ou o Dr. Collins já passaram na época os avisos a outros funcionários do governo ou se eles simplesmente ignoraram a informação. Apenas 3 dias depois disso, em 4 de fevereiro de 2020, 4 participantes da teleconferência escreveram um artigo intitulado The Proximal Origin of SARS-CoV-2 e enviaram rascunhos para o Dr. Fauci e para o Dr. Collins. Antes da publicação final na Nature Medicine, na revista, o artigo foi enviado ao Dr. Fauci para edição e aprovação. Não está claro quais as evidências foram apresentadas ou se a ciência subjacente mudou nesse curto período de tempo, porque depois de falar com o Dr. Fauci e Dr. Collins, os autores abandonaram a sua crença de que o Covid-19 era resultado de um vazamento de laboratório. Também não está claro se os Drs. Fauci e Dr. Collins editaram o artigo antes da publicação. Em 16 de abril de 2020, mais de 2 meses após a teleconferência original, o Dr. Collins enviou um e-mail para o Dr. Fauci, expressando sua consternação que o artigo da Nature Medicine, da revista essa que a gente fala antes, que eles viram antes da publicação e tiveram a oportunidade de editar, não esmagou a hipótese do vazamento. E pergunta se o NIH, do Dr. Fauci, podia fazer algo mais para que essa hipótese do vazamento de laboratório fosse abandonada. No dia seguinte, dia depois que o Dr. Collins pediu isso explicitamente por mais pressão pública para abafar o caso, o Dr. Fauci citou o artigo da Nature Medicine exatamente do pódio da Casa Branca, provavelmente em mais um esforço para sufocar ainda mais a hipótese de que a Covid-19 vazou de Wuhan. Em vez de serem transparentes com o comitê, o HHS e o NIH continuam a esconder, ofuscar e afastar as pessoas da verdade. Ao continuar se recusando a cooperar sobre a nossa solicitação, as suas agências estão optando por ocultar informações que ajudarão a informar as origens da pandemia em andamento, prevenir futuras pandemias, responder a futuras pandemias, informar a atual postura de segurança nacional dos Estados Unidos e restaurar a confiança em nossos especialistas em saúde pública. A obstrução contínua do HHS e do NIH provavelmente causará danos irreparáveis a essas agências. Os e-mails divulgados hoje levantam questões significativas e vai mais um pouco pela frente. Gente, pois é, isso aqui é a abertura do episódio, tá? Tudo exposto, tudo aberto, tá? Teoria conspiratória, meus ovos. Vamos pra frente. Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. Ano Novo, Conspirações Antigas, parte 2. Vamos lá já bazar rapidinho, tá? Que o programa hoje está muito comprido. Então o que ele vai fazer? A gente vai pedir para quem não fez ainda, fazer agora, dar uma passada lá no site www.saindabolha.com.br, clicar no botão Follow This Podcast, ou seguir a gente, Spotify, Podcast Addict e o Apple Podcast. Pede também para ir dar uma passadinha rapidinha no YouTube. Já segue a gente no Spotify? Não tem importância. Passa lá no YouTube, segue a gente por lá também. Clica no botão like, faz um comentário que isso ajuda bastante a impulsionar o nosso podcast, tá bom? Pede também para conversar com seus amigos. Vocês acompanham o podcast Cabeça Direita Limpinho Supimpa, que detesta o politicamente correto. Pede também para dar um share nesse episódio se gostar. E também para anotar aí o nosso endereço, o nosso canal Telegram, porque está cada vez mais difícil falar alguma coisa lá no Facebook. Anota aí. bit.ly/Telegram Ifembolha. bit.ly/Telegram Ifembolha. E a novidade, além da gente ter um Pix, onde vocês podem fazer aquela doaçãozinha rápida, lá 1, 2, 5, 10 reais, qualquer coisa, que a gente sempre fala, pingado não é seco. Tem uma outra novidade também. A gente agora tem uma newsletter. Eu vou deixar o endereço da newsletter por aí afora, seja lá onde tiver para cadastramento nessa newsletter, tá? Eu vou deixar em algum lugar aí onde tiver. Se for no Facebook, vai dar no Facebook, no texto, no YouTube, sei lá, vou dar um jeito aí. A gente coloca essa newsletter para vocês, contando os últimos episódios que tiveram, porque às vezes a turma esconde nós, né?
Então, se vocês tiverem a newsletter, vocês vão saber a lista de episódios mais recentes. E esse barulhinho que vocês devem ter ouvido agora foi a orelha da Lana batendo. Tá bom? Vamos pra frente. Jabá feito, vida que segue. Teoria Conspiratória 5. Defund the Police, onda de crimes. Pois é, apesar de um sem número de políticos democratas falarem abertamente em defund the police, ou seja, reduzir o financiamento da polícia para outras formas, como eles gostam de dizer, mais holísticas de combate ao crime, dizer que existe de fato uma redução. Gente, desculpa, isso está expresso nos orçamentos municipais, tá? Então, ainda assim dizer que existe uma redução da polícia em função da redução do orçamento, para muitos americanos, geralmente menos brilhantes, isso aí é uma teoria conspiratória, tá? Bom, a gente já falou exaustivamente sobre o tema, e mesmo que não tivesse falado, o óbvio ia acontecer, o crime ia aumentar. E chuta o que aconteceu? O crime aumentou, né? Óbvio, na boa aqui que essas pessoas têm na cabeça. O ponto é que a gente acaba tendo mais notícias das grandes cidades americanas e não imagina o que pode estar acontecendo nos pequenos centros urbanos que são dirigidos aí por esses democratas mais dementes, mas eu acho que no caso a amostra está mais do que suficiente. Por exemplo, a cidade de Chicago, onde a prefeita Lori Lightfoot, aquela que decidiu que só vai dar entrevista para jornalistas negros na época lá do seu desaniversário de 2 anos como prefeita, e que ela pode, por exemplo, nesse super aniversário, ela pôde comemorar o fato de Chicago, uma cidade com 3 milhões de habitantes, um pouco mais, ter tido 800 homicídios. Se você comparar com a cidade de São Paulo, que, se eu não estiver enganado, ano passado deve ter fechado com 600 para 13 milhões de habitantes, tá? Então, um grande trabalho que essa prefeita Lori Lightfoot fez. Super trabalho de primeira. E a imprensa ainda assim ficou boquiaberta que em 2021 nada menos do que 12 grandes cidades americanas bateram seus recordes históricos de homicídios. De leste para oeste: Filadélfia, Rochester, Columbus, Toledo, Louisville, Indianápolis, Baton Rouge, St. Paul, Austin, Albuquerque, Tucson e Portland. A gente foi tirar as dúvidas para ver quantas dessas 12 cidades são democratas, governadas por democratas, independentes, republicanos, tá? Pode ser qualquer um deles. Então vamos lá, eu vou botar o reloginho agora para correr, para vocês fazerem chutarem aí. Lembrando que a soma tem que ser 12. Desses 12, quantos são democratas, republicanos, independentes, tá bom? Vamos lá fazer o levantamento. São 12 cidades, né? Filadélfia, democrata. O prefeito lá foi eleito com 80% dos votos. Rochester, democrata. O prefeito lá foi eleito com 98,57% dos votos. Não teve oposição. Columbus, Ohio. Prefeito democrata, 94% dos votos. Parabéns. Toledo, 70% dos votos. E o prefeito concorreu com outro democrata que teve 30% dos votos. Louisville, 61% dos votos, prefeito democrata. Indianápolis, prefeito democrata, 71,6% dos votos. Baton Rouge, Louisiana, 57% dos votos, democrata. St. Paul, prefeito democrata, 61,3%. Austin, prefeito democrata, 59%. Albuquerque, prefeito democrata, 56%. Tucson, 56% dos votos, prefeito democrata. E, finalmente, Portland. Portland elegeu lá o imbecil do Ted Wheeler, né? Aquele que cedeu uma parte da cidade para aquela turma que destruiu praticamente o centro da cidade lá. Ele teve 46%. Você pode falar, poxa, então Portland, a coisa foi apertada ali entre democratas e republicanos? Não. Ele teve 46% dos votos e a segunda colocada foi a candidata Sarah Iannarone. Iannarone, isso mesmo. Ela teve 40% dos votos e ela é republicana? Claro que não. Ela se diz Antifa, tá? Então, entre o Ted Wheeler e uma candidata Antifa, os moradores de Portland deram 86% de seus votos. E aí a gente diz o seguinte, bem feito, né? Basicamente, tem mais é que se ferrar mesmo. Essas e outras cidades atravessaram aí ondas de saques, assassinatos nas periferias, abandono de policiais, os policiais estão indo embora aos chuma. Por quê? Porque essa coisa do defund the police é um exagero de republicanos, né? Como é que era que funciona? KKKK, teoria conspiratória, está tudo sob controle. Tá, sim, claro.
E eu aposto que só divulgaram 12 cidades, porque se divulgassem as 20 cidades que mais cresceram em violência, muito provavelmente umas 19,8 no mínimo seriam democratas. Mas veja bem, tá tudo sob controle. Essa história do Defund the Police é teoria conspiratória. KKK. Teoria conspiratória 6. Jussie Smollett. Essa é uma das histórias mais engraçadas e ainda tem todos os ingredientes que os progressistas gostam de jogar em uma história de impacto, que é o quê? Racismo, homofobia, conspiracionismo, né? Só lembrando então, Jussie Smollett é um ator B que atuava numa série de TV B americana, que por sinal passava aqui no Brasil, chamava Empire, né? Passava pela Globo, uma porcaria absoluta, se vocês me permitem opinar, claro. O Smollett conta que resolveu sair para comprar um sanduba aí na madrugada, uma madrugada gelada de Chicago, o que não faz nenhum sentido, quando foi abordado por supremacistas brancos e foi ameaçado, e os caras ficavam falando que eram apoiadores do Trump, né? Nós somos maus e apoiadores do Trump, sabe aquela coisa? E aí, encurtando a história, só acreditou nessa bobagem quem quis, e como sempre, quem quis foi quem? Hollywood, a imprensa e os democratas. Coitadinho do rapaz, ele foi perseguido porque era negro e gay. E aí, plot twist, né? Descobrem que ele havia inventado tudo. Ele nega, vai a julgamento e perde. Vexame completo, porque conseguiram até cenas dele ensaiando as cenas da agressão com os supremacistas brancos, né? Conseguiram também mensagem que ele trocou com os caras, teoricamente, que seriam os seus agressores. E mais que isso, os caras ganharam uma graninha para fazer a linha supremacista branco. Apesar, né, eles eram supremacistas brancos, apesar de serem nigerianos negros. E que, por uma imensa coincidência, trabalhavam como extra na série Empire, né? Só com ele. É uma coincidência muito grande. O Smollett foi condenado, pode pegar a cana, mas eu acho que vai ficar só incondicional mesmo. Por que eu gosto dessa história especialmente? Ela não é uma teoria conspiratória tradicional em que a gente fala aqui, sei lá, do Deep State, por aí vai, mas acaba tendo todos esses elementos porque a negação imediata aconteceu. Aconteceu o fato e imediatamente a negação de quem observou o negócio, e esses que negaram passaram a ser conspiradores, tá? E por Deus, era tão óbvio desde o começo que a história não tinha pé nem cabeça, né? Que colocava todos os, aspas, negacionistas na categoria de teoria conspiratória de uma maneira totalmente absurda. Então, o argumento é o de sempre, né? Você fala, não, esse cara inventou essa história, e o cara vinha, imagina, isso é teoria conspiratória, kkk, né? Para criar um clima de tensão racial. As pessoas perguntam por que ele faria isso. Para criar um clima de tensão racial, inclusive que ajudasse ele a ganhar mais espaço de mídia a favor da carreira dele. Ora as bolas, isso é óbvio. O Jussie Smollett faz bate e volta na conspiração dele, né? Ele criou ele mesmo a sua conspiração e acusou os outros de serem insensíveis. Aproveitou aí a patotinha woke e chamou todo mundo de racista homofóbico. Todos aqueles que não acreditaram, claro. Afinal, se os caras que bateram nele eram caras pró-Trump, né, só podia ser pessoas sem caráter. Né? Bater em mim só pode ser pró-Trump, logo sem caráter. Pois é. E aí, depois disso, depois de condenado, depois de tudo explicitado, depois de tudo aberto, onde é que está o caráter agora? Teoria conspiratória 7. 6 de janeiro de 2021. Bom, essa é a pior de todas as histórias. Não só porque está baseado em um monte de mentiras, como um monte de, aspas, mistérios, tá? 6 de janeiro de 2021 seria conhecido como a data em que o Trump reconheceria sua derrota de uma eleição presidencial forrada de irregularidade, coisa que, por sinal, também é conhecida como teoria conspiratória. As chances, a gente sabe, a gente conversou na época, eram poucas, na verdade. Alguns congressistas liderados, entre outros, pelo senador Ted Cruz, faziam seu papel lá de questionar a lisura das eleições no Arizona, Geórgia e outros estados, e com isso tentar enviar a decisão de quem deveriam ser os grandes eleitores do colégio eleitoral desses estados, onde houve fraude, para as assembleias estaduais. E se isso acontecesse, provavelmente o Trump venceria. Mas as chances, a gente sabia, era pequena.
Aí no mesmo dia, uma multidão se aglomerou em Washington, em um comício de apoio para o Trump, em que ele apareceu e discursou no evento, né? Vocês lembram disso? Mas enquanto o Trump ainda discursava, já tinha um pequeno grupo cercando o Capitólio. O Trump estava lá do outro lado e a turma já estava cercando o Capitólio e começou a ameaçar invadir. O Trump discursou dizendo as seguintes palavras literalmente, tá? Ele falou o seguinte, aspas, eu sei que todos aqui em breve estarão marchando para o prédio do Capitólio para fazerem suas vozes serem ouvidas de forma pacífica e patriótica. Essa é o comando do Trump para o momento em que as pessoas deveriam ir na direção do Capitólio, de maneira pacífica e patriótica. Mas para a imprensa americana, o ponto mais importante do discurso dele, né, onde ele, aspas, ordenou a invasão, é outra fala totalmente fora de contexto. Eles usam esse seguinte trecho aqui, inclusive o pessoal do impeachment na época também usou o seguinte trecho aqui da fala dele. Ele diz o seguinte, nós lutamos ao máximo, ele na verdade fala, we fight like a hell, né? Nós lutamos ao máximo, e se você não lutar ao máximo, você não vai ter mais um país. Isso, a luta do Trump era a luta lá de dentro do Congresso, por aquilo que ele acreditava ser o direito dele. Mas a imprensa e depois o Congresso, na parte do pedido do impeachment, tentou dizer que ele incentivou as pessoas a lutarem fisicamente, na porrada, tá? No Congresso, que é uma leitura totalmente sem pé nem cabeça do discurso dele. Na mesma tarde, 2 bombas foram encontradas, uma junto à sede do Partido Democrata e uma junto à sede do Partido Republicano. Pouca gente soube disso. Sabe por quê? Porque apesar de ser realmente um atentado aí contra as instituições americanas, e aí sim um caso potencial de terrorismo, nunca teve uma investigação definitiva sobre essas bombas. Isso mesmo, uma bomba em cada sede de partido e o FBI falou, deixa pra lá. Não, como assim, né? E a imprensa também, de maneira geral, não deu importância. Só 2 bombas, uma em cada partido. Então, por que não houve interesse do FBI? Por que não houve interesse da imprensa? Na véspera dessa coisa toda, recentemente aí surgiram algumas imagens, alguns vídeos de 2 situações distintas em momentos diferentes, horas diferentes na capital, lá em Washington. Era um homem de meia idade que ficava gritando no meio da multidão, que já estava lá na cidade, eles já estavam se preparando, a manifestação seria no dia seguinte, mas a turma já estava lá, o grande peso de pessoal estava nas ruas já protestando contra as fraudes eleitorais. E esse sujeito ficava convocando todo mundo para invadir o Congresso. Só ele, lá no meio, falando, precisamos invadir o Congresso. E é incrível que muitos perceberam esse guarpinho, tá? E começaram a gritar. Nos vídeos, é claro, eles gritando, Fed. Ou seja, estavam falando, o cara era um federal, um policial federal. Ou seja, ele era um cara do FBI. A própria multidão que cercava o cara percebeu que ele era um agente federal. Então, misturado lá no meio da multidão, tentando criar clima de violência que não existia, tá? Quando foi descoberto nas 2 situações, 2 vídeos que eu vi, ele saía de cena. E pelo menos 2 desses vídeos com o mesmo agente já apareceram, além de um terceiro, onde aparece a seguinte situação. Ele chega por trás de um cara ali na frente do Capitólio, dá um comando no ouvido do cara e o cara vai lá e derruba a primeira grade do Capitólio. Pois é. E aí a gente pergunta, qual o interesse do FBI nessa história? Nas audiências do Comitê Republicano, acho que foi anteontem, teve uma representante do FBI se negando a falar em juramento que não houve influência do FBI no movimento. Por que não? Não era só falar, afinal de contas, é óbvio, você não vai imaginar que a Polícia Federal Americana incentivou e gerou atos violentos naquele dia, certo? Pois é, ela não quer afirmar isso em juramento e não falou, tá? Então a invasão começa e a gente estava aqui acompanhando tudo. Eu lembro que a gente falava que estava muito fácil, que parecia que as portas estavam sendo virtualmente abertas para a multidão, porque não havia segurança. Aliás, já está comprovado que o próprio Trump ofereceu a Guarda Nacional para proteger Washington aquele dia, mas a prefeita não quis. A líder da democrata da Câmara, lá, Nancy Pelosi, também negou segurança extra no dia. E por quê? Por quê, se eles falavam que estavam tão preocupados? Se eu saindo da bolha, foi tudo esquematizado então pelos democratas e pelos deep state? Também não é assim, mas me parece mais uma questão de
oportunidade, mais organização. O povão tava lá assim, tinha muita gente pistola lá no meio. O que eles fizeram foi dar um empurrão e abrir a porta e tudo aconteceu, tá? E com isso, a nova narrativa de que o grande perigo dos Estados Unidos hoje, na verdade, está dentro de casa. Os grandes inimigos hoje dos Estados Unidos são internos. A administração Biden não tem nada a entregar para o povo, a não ser o quê? Um país destruído. Então, eles precisam ter um discurso de oposição, apesar de ser situação. Não é um discurso de construção, um discurso que apresenta obras, apresenta ações, apresenta projetos, mas é um discurso de proteção, apontando como inimigos do país aqueles que forem contra a administração ruinosa dele, tá? Aliás, ontem, um discurso público, ele afirmou exatamente isso, que quem é contra o que ele quer é um inimigo de Estado. Um segurança morre de causas naturais e a manifestação passa a ser acusada de violenta, né? O cara morreu de causa natural. Das 4 mortes anunciadas pela imprensa, só houve uma por violência e que, por sinal, foi a morte de uma manifestante trumpista dentro do Capitólio que se chamava Ashley Babbitt, né? E aí eu vou pedir licença de ler um trecho do finado Brasil é o País, né, sobre a Ashley Babbitt. Então, aproveitar para dar tchau para o Brasil é o País, tá? Já foram tarde, duraram até demais. Mas vamos lá. Olha que pérola de jornalismo. Aspas aqui. Em suas últimas horas de vida, Ashley Babbitt dedicou-se a realizar uma das atividades favoritas do seu líder. Twittar. Sim, porque basicamente se a pessoa twitta bastante é porque ela segue o Trump, né? Então, por exemplo, o Guga Chakra segue o Trump. De forma compulsiva, a mulher compartilhou em sua conta no Twitter dezenas de mensagens sobre protestos que cercavam o Capitólio em Washington. Ela estava lá entre centenas de seguidores ou fanáticos de Donald Trump é triste, que se manifestavam às portas do Congresso no dia em que Joe Biden deveria ser ratificado por deputados e senadores como futuro presidente dos Estados Unidos. Essa construção medonha, né? Porque ele seria ratificado como presidente, não como futuro presidente. Foi lá também que Babbitt perdeu a vida após levar um tiro na cabeça, sendo que, na verdade, ela levou um tiro no ombro, mais na altura do peito. Tudo certo. Nada. Aí a própria jornalista bota uma aspa, a aspa aqui é da própria Ashley Babbitt. Ela disse o seguinte: nada vai nos parar, a tempestade está aqui e chegará a Washington em menos de 24 horas, da escuridão à luz. Digitava ela no Twitter na véspera da violenta irrupção no Capitólio, instigada por Donald Trump, justamente com essas mensagens nessa rede social. Sim, o Trump nunca instigou a violência na questão do Capitólio, muito menos nas redes sociais. Segundo ainda o País, todos os seus tweets se dedicavam a defender o presidente e a avalizar as diversas teorias conspiratórias sobre uma suposta fraude nas eleições gerais de novembro. Então, assim, ela era uma pessoa muito estranha, porque ela defendia o Trump, tá? E ela acreditava que havia fraude nas eleições de novembro. Portanto, ela era o quê? Teorista conspiratória. Só faltou, então, o quê? O KKK. Esse maravilhoso artigo foi escrito pela magnífica jornalista espanhola Patricia Peiró, que, como sempre, não é jornalista, é militante, e tem uma tradução que deixaria qualquer pessoa com um pouco de conhecimento de português bastante deprimido, viu? Mas, enfim. Repararam uma coisa nessa história dela, e que é padrão nas demais histórias sobre a Ashley Babbitt? Por que ela tomou um tiro fatal? Por quê? Tá? Não existe resposta. Por que alguém foi lá e meteu uma bala nela? Quem viu a cena em vídeo percebe que ela não gerava nenhum perigo para ninguém, tá? Muito bem. O legista do caso da morte dela considerou a morte dela como assassinato, tá? O oficial que atirou nela, no final das contas, que teve por muito tempo o nome dele ocultado, até que um dia ele teve que ir para a imprensa, foi processado? Não, senhor. Ele não foi processado. E a gente pode perguntar, por que, sem parecer conspiratório, pelo menos processado para ser inocentado, certo? Pois é. Membros da Antifa foram reconhecidos dentro desse protesto todo, inclusive um foi preso,
Uma repórter entrou junto com a multidão, como é que ela sabia que estava lá, por que não aconteceu nada com ela. Da lista de suspeitos que confirmaram que participaram da invasão, depois de algum tempo, alguns foram retirados pelas autoridades, tá? Aparentemente foram retirados por quê? Porque eram agentes do FBI. E aí a gente pergunta, o que eles estavam fazendo lá dentro? A gente pode perguntar isso sem parecer maluco? Acho que sim, né? Então, gente, 6 de setembro foi sim uma manifestação violenta, popular, no processo de invasão, mas relativamente, mas foi sim também incentivada por agentes de Estado. Pode apostar nisso. A narrativa do inimigo interno, né? Ela tinha que ter contornos dramáticos. E não tendo contornos dramáticos, esse contorno foi construído. Políticos, democratas, jornalistas, como sempre, trataram de criar esse verniz, né? Afinal, eles teriam que embasar a próxima teoria conspiratória que a gente vai falar agora em cima desse tema. Teoria conspiratória 8. Democracia americana está em risco. Deixa eu reforçar aqui novamente. Já reparou que muitas vezes quem na verdade cria teorias conspiratórias são aqueles que acusam você de ser um teorista conspiratório, certo? Vamos só recordar só o que a gente contou aqui nesses 2 programas. O Trump é um asset russo, é uma doideira completa. Que se você desconfia da doideira completa, você é o teorista conspiratório. Toda hora a lógica da pandemia muda, seja máscara, seja vacina, seja lockdown. Se você questiona, você é conspiratório. O Hunter Biden, esse caso aqui não. Esse aqui não tem invenção, aspas, deles. Mas quem questionou a lisura da família Biden, essa família impoluta, é conspiratório. Critical Race Theory, os caras criaram um esquema divisionista baseado no discurso de racismo e tentaram mudar a história americana em cima disso. E se você questiona, você é o quê? Teorista conspiratório. No episódio de hoje, a gente voltou aí na marra, falando do Dr. Fauci, e lá em cima aí, no comecinho do episódio, 2 teorias conspiratórias numa tacada só. Que o vírus veio da China e foi fabricado, que loucura, e que o Dr. Fauci não só sabia como financiou. Sim, parece uma loucura conspiratória, mas pois é, o cara de alto escalão do governo americano financiando arma biológica na China. Pô, parece óbvio teoria conspiratória, mas tá aí, tá tudo comprovado até por troca de e-mail. Ainda hoje, mentira, defund the police é só uma filosofia, mentira, não aumenta a violência não. Tá aí os caras criando essas doideiras, né? Aliás, o novo procurador-geral eleito de Nova York avisa que é para evitar prender basicamente qualquer criminoso. Basicamente, todo mundo exceto assassinos e estupradores. Se você acha que a Califórnia foi pro vinagre, então espera para ver o que vai acontecer em Nova York agora para frente. 6 de janeiro, teoria conspiratória criada por eles. E nós que desconfiamos somos conspiradores. Tudo isso para levar onde? Para essa questão desse capítulo agora. A democracia americana está em risco por causa dos republicanos. Essa é a nova teoria conspiratória deles, claro. Principalmente com a movimentação desse novo republicanismo que abriu os olhos da administração, abriu os olhos depois da administração do Trump. Tchau, família Bush, tchau esses medalhões que nunca saíram do muro. A ideia agora é o quê? Os republicanos botando boca no trombone 24/7. E os sujeitos detestam isso, tá? Por esses dias, por exemplo, a Kamala Harris comparou a 6 de janeiro, a invasão do Capitólio, com o ataque de Pearl Harbor. Ou seja, estão tentando criar uma imagem de um inimigo interno poderoso que quer destruir o país. E essa semana também, a capa da Economist, de novo, fez essa menção, que os republicanos estão tentando destruir a democracia americana. Capa da revista The Economist. Evidente que esse discurso está sendo repetido pelos papagaios de plantão, né? Pelos selinhos azuis, pelos jornalistas militantes. E qual que é a surpresa? É o mesmo de sempre. Os democratas já estão destruindo a democracia americana. Eles já fraudaram as eleições, eles já entupiram os gabinetes dos procuradores com homens financiados aí pelos Soros para derrubar cumprimento de leis. Eles já destruíram o país no verão passado, colocando fogo aí no comércio, invadindo o distrito policial, separando cidade, atacando prédio público, e nada a ver. Isso não é destruir a democracia. Vamos lembrar,
Dezenas de agentes de segurança foram feridos na tentativa de invasão da Casa Branca no verão passado, de maneira realmente violenta. Mas isso não é tentar destruir a democracia americana. Não. Colocar bomba na sede dos partidos políticos, destruir o sistema de segurança de fronteira, abrir o país para os traficantes, para terroristas. Não, isso não é tentar destruir a democracia americana. Explodir o orçamento, gerar inflação propositadamente e depois vender a inflação como se fosse uma coisa boa, também não é destruir a democracia americana. Calar a oposição nas redes sociais, perseguir jornalista com doxing, comemorar a morte. Isso não é destruir a democracia americana. Criar uma sociedade de classes raciais e étnicas, com, por exemplo, asiáticos sendo atacados à luz do dia na rua, judeus sendo atacados na rua à luz do dia, ou com a decisão de dar tratamento especial de saúde à comunidade negra. Não, de forma alguma, isso não é destruir a democracia americana. Destruir a democracia americana para esses caras é tentar manter as bases da democracia em pé, né? Para eles isso é destruir a democracia americana. É mal respeitar a Constituição, é mal buscar lei e ordem, é mal respeitar a cidadania, não só dos americanos nativos não, tá? Mas daqueles que se esforçaram aí para conseguir seus vistos, para conseguir seus green cards por meios legais, né? É mal acreditar de fato na igualdade dos indivíduos. Não, vamos parar com essa história. Isso é tudo papo de privilégio, de racismo, de conservadores, tacanhas, né? Se o discurso agora que está sendo vendido, se a nova cartilha é que os republicanos estão tentando destruir a democracia americana, então, meus amigos, podem apostar que a coisa vai feder. E a gente diz sim, por quê? Porque é sinal que eles já estão com planos prontos em andamento para destruir a democracia americana. É só uma questão de espelhar no inimigo e fazer dos Estados Unidos aí o quê? Uma republiqueta bananeira onde meia dúzia de líderes políticos e grandes maquinatas possam controlar tudo. E aí o povo é só parte do trabalho. Na Europa, a coisa está pegando. O discurso não está funcionando tão bem não, tá? E se fosse tentar o mesmo dos Estados Unidos, parece que o caminho pode ser o mesmo. Os Estados Unidos ainda estão numa fase de pesquisas, tá? Mas as pesquisas mostram que o público está muito, muito insatisfeito. Já vão para as ruas, é possível. E vamos ver o que acontece durante todo esse ano. Mais uma coisa eu digo, pelo menos aqui para nós, o que aponta é que o cheiro, infelizmente, gente, não tá nada bom para 2022 nesse sentido, tá bom? Bom, é isso aí, gente. Muito obrigado pela presença nesses 2 episódios conspiradores, tá? Agora o próximo a gente vai falar da entrevista do Joe Rogan com o Dr. Robert Malone, tá? Que foi uma paulada. São 3 horas aí, a gente vai tentar, obviamente, dar uma boa resumida. Vamos lá, vamos fazer o nosso jabá expressíssimo aqui, pedindo para vocês entrarem no site www.saindabolha.com.br, clicar no botão Follow this podcast, ou seguir a gente no Spotify, Podcast Addict, Apple Podcasts. Pede também para seguir lá no nosso canal do YouTube, clicar no sininho, dar o follow, dar o like, fazer comentário, aquela coisa toda. Pede para fazer o share do episódio nas redes sociais e fazer o famoso boca a boca sarado, contando que vocês estão acompanhando um podcast cabeça direita limpinho, supimpa, que detesta o politicamente correto. Pede também para vocês anotarem o nosso endereço do canal do Telegram. Anota aí. bit.ly/Telegram bolha, bit.ly/Telegram Conta também que agora nós temos o nosso Pix, né? Nosso Pix aí onde vocês podem fazer doações, 1, 2, 5, 10, $1 bilhão, também está valendo. E finalmente, que agora nós temos a nossa newsletter lá. Vão deixar o link dela por aí afora. Vamos lá, voltamos à nossa prática. 2 programas por semana. Vamos começar 2022 movimentado. É isso aí, né? Um grande abraço para todo mundo. Vocês sabem, o que a gente quer é que vocês fiquem todos muito, muito mais super, super bem. Saindo da bolha.